Boa tarde a todos os presentes nesta audiência. Estamos na primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins, a fim de realizar uma audiência de conciliação, buscando auxiliar as partes envolvidas a encontrar um acordo justo. Meu nome é Beatriz Ribeiro e serei conciliadora deste conflito juntamente com a conciliadora Cibele Monteiro. Trata-se do processo de número 001/2024, que versa sobre um pedido de reparação de danos decorrente de um acidente de trânsito, envolvendo a parte requerente, senhora Ana Melisa Mariano Rocha, e a parte requerida, senhora Andra L. da Silva Ferreira. A senhora Ana Melisa, parte requerente desse procedimento, afirma em seu pedido inicial que estava trafegando pela Avenida Teotônio Segurado, onde, após ser necessária a frenagem total do seu carro para a passagem de pedestre, a senhora Andrea teria colidido com seu veículo, resultando assim em prejuízo à mesma. Nós vamos passar a fala à senhora Ana Melisa, para de forma mais detalhada dar o seu depoimento e falar sobre o seu pedido. Boa tarde a todos presentes nessa audiência. E conforme foi exposto no meu pedido, eu estava trafegando por volta das 10h30 da noite na Avenida Teotônio Segurado, quando eu avistei um idoso com uma criança fazendo a travessia da pista. Justamente por estar de noite, acaba dificultando mais a visualização do local. E, baseado nisso, eu acabei me vendo numa situação em que eu tive que frear até a frenagem total do veículo para poder evitar um acidente maior, que poderia ocasionar até uma fatalidade, já que eu me encontrava em uma situação de emergência. Quando eu freei o carro, eu fui surpreendida por uma colisão na parte traseira do meu veículo, pela parte requerida, a senhora Andrea Ellen, que, por sua vez, segundo relatos de uma testemunha que estava na faixa lateral de onde nós estávamos, da pista onde a gente estava, ela estava com a atenção atenta ao celular e não ao trânsito. E, além disso, ela também não estava respeitando o limite do espaçamento mínimo, da distância mínima entre veículos, coisas que a gente aprende nas aulas teóricas da autoescola, como direção defensiva, normas de circulação e conduta. Então, isso acabou ocasionando em uma colisão entre os nossos veículos. No acidente, a parte requerida, a senhora Andrea Ellen, não reconheceu a sua culpa e logo evadiu-se do local. Bom, a colisão acabou ocasionando sérios prejuízos para mim, já que eu trabalho de maneira autônoma justamente com o meu veículo, já que eu trabalho transportando mercadorias e utensílios e toda a parte traseira, porta-malas, estava em situações deploráveis, muito danificadas. Então, baseado nisso, eu estipulei um valor da causa de 20 mil, já que eu sofri graves prejuízos. Certo, muito obrigada, senhora Ana Melisa. Boa tarde a todos os presentes. Como já apresentada, eu sou a Cibele Monteiro e serei a segunda conciliadora nessa audiência. Já na contestação, a requerida, a senhora Andrea, afirma que a frenagem realizada pela senhora Ana Melisa foi feita de forma brusca, fator que, juntamente com a alta velocidade em que a requerente estava, resultou na colisão dos veículos. A senhora Andrea agora tem a palavra para dar o seu depoimento detalhado e falar sobre a sua contestação. Boa tarde a conciliadora Cibele, a conciliadora Beatriz e a parte requerente Ana Melisa. Vou dar um breve depoimento agora de como realmente aconteceram os fatos, porque no discurso dos fatos da parte requerente, a gente vê um pouco da distorção do que realmente aconteceu em prol de um certo lucro, podemos dizer ali. A requerente, a gente estava na avenida, na Teotônio Segurado, e estava a requerente na minha frente e eu na sua traseira. E ela estava um pouco acima da velocidade, a velocidade da via é 70 km por hora, eu acredito que ela esteja em torno dos 80.
quando a gente passa por uma faixa de pedestre, as autoescolas recomendam, o Código de Trânsito recomenda diminuir a velocidade, porque se é a faixa de pedestre, a qualquer momento pode surgir um pedestre. E ela não diminuiu a velocidade, ela continuou na mesma velocidade. E apareceu um pedestre, e quando apareceu um pedestre, ela se viu a situação de emergência. Ela fez uma frenagem brusca, o qual eu não estava preparada, ela não estava preparada, e gerou esse acidente. Eu não me vi outra alternativa. Estava numa distância razoável, numa velocidade razoável também, mas a frenagem brusca dela não me deixou outra reação, a não ser frear também. Mas a minha frenagem não foi o suficiente e acabou gerando o acidente. E sobre a alegação de que eu estava ao celular, eu não estava ao celular, meu celular estava descarregado. Tanto que quando acabou o acidente e eu fui para fora do carro, fui tentar conversar com a requerente, eu ia pedir o telefone dela emprestado para mim pedir um reboque. Quando ocorreu o acidente, eu bati no carro dela, outra pessoa causou engavetamento e outra pessoa bateu na minha traseira também. Eu tive danos no meu carro, tanto na parte frontal quanto na parte traseira. E eu ia pedir o telefone dela emprestado para mim poder pedir um reboque. A requerente não quis falar comigo direito. Eu pedi os orçamentos, ela não me falou que ia caçar, que ia atrás dos orçamentos, que ia atrás de resolver a situação. Ela não agiu de forma a cooperar com a resolução do problema. Ela só entrou no carro dela, disse que ia ver alguma coisa, a gente acordou em ir para uma câmara de arbitragem, ela entrou no carro dela e foi embora. Ela juntou várias pessoas no local, eu peguei um telefone emprestado de uma das pessoas que estava no local, liguei para um reboque, consegui rebocar o carro e avisei para minha família que estava tudo bem. Mas em nenhum momento a requerente teve aquela coisa de cooperar para resolver o problema. A gente chegou na câmara, quando a gente chega na câmara, eu vejo a inicial dela, ela pede R$20 mil. R$20 mil eu acho um valor extremamente exorbitante. Por quê? R$20 mil é um valor muito grande, dá para mais que pagar as despesas. Eu acho que ela quer lucrar a partir desse tipo de processo, entendeu? Porque R$20 mil é um valor muito alto e é um valor que eu não posso pagar. Certo, obrigada, senhora Andrea. Eu gostaria de fazer algumas perguntas às partes, a fim de esclarecimento. A senhora Ana Melisa, a senhora concorda que estava acima da velocidade permitida e freou bruscamente? Não, eu não concordo com o exposto da senhora Andrea Ellen. Eu estava numa velocidade limite pela sinalização da avenida, e sobre eu frear bruscamente, de uma maneira não recomendável, sim, eu concordo, mas foi numa situação ali de emergência. Certo. A senhora Andrea, a senhora estava de fato fazendo uso do celular no momento do acidente? Não, não estava fazendo uso. Meu celular estava descarregado. Certo. A senhora Andrea, a senhora acha que a distância do seu carro para o da senhora Ana Melisa influenciou a batida? Olha, eu acho que se eu tivesse me afastado um pouco mais do carro e mantido uma distância um pouco maior do carro, acho que a minha reação não teria ocasionado na batida. Talvez nessa parte realmente eu deveria ter tido um pouco mais de distância do carro. Certo. Em relação a tudo que foi exposto aqui, a senhora Ana Melisa pede, em sua inicial, o valor de R$20 mil. A senhora Andrea concorda com essa proposta? Não, 20 mil é muita coisa. Certo. A senhora tem alguma consideração ainda a fazer? Eu queria contribuir e realmente, eu até pedi os orçamentos para a parte requerente. Eu queria contribuir com a ajuda das despesas, entendeu? Mas 20 mil é um valor muito alto. Se fosse um valor menor, eu poderia contribuir e ajudar aí nos danos que a requerente teve. Certo. Considerando o pedido da requerente, do valor relativo ao conserto de seu veículo, entende-se que deveriam ter sido apresentados registros detalhados de todas as intervenções e os custos envolvidos, pois há uma divergência entre
o relato das partes, né, em relação ao grau do dano causado ao veículo da requerente. Assim, considerando também as alegações da parte requerida, de que essa teve prejuízos em seu veículo também, né, tanto na parte frontal quanto traseira, e assim como os demais esclarecimentos prestados aqui, sugere-se às partes o pagamento do valor equivalente a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412, pago integralmente pela senhora Andrea à senhora Ana Melisa, via transferência bancária. A senhora Ana Melisa concordaria com este acordo? Com base no que foi dito, terei que concordar, né? A senhora Andrea estaria também de acordo com a presente proposta? De acordo. Certo. Então, ambas as partes concordam no acordo apresentado. Sim? Sim. Certo. Bom, sendo assim, gostaria de agradecer a presença de todos. O acordo aqui firmado será registrado em ata e assim declaramos encerrada essa audiência. E uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.